paz, irmãos, que bom podemos experimentar a cada manhã a graça e o perdão de nosso Deus em nossas vidas. Eu quero convidá-los a ler o texto que se encontra em João, o capítulo de número 8. Nós leremos os versículos de número 10 e 11. Acompanhe. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais além da mulher, perguntou-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: Ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Este texto, meu amado, faz parte da história de uma mulher pega no ato de um pecado, em flagrante adultério, sem ter a menor forma de se defender. Realmente ela era digna de ser julgada, e não somente isso, mas também de ser condenada. O pecado estava ali constatado, as testemunhas estavam ali, a sentença era clara: apedrejamento até a morte para um pecado tão repugnante. Talvez nós não tenhamos presenciado uma cena tão dramática assim quanto essa, mas certamente já vimos alguém ser pego no ato de um pecado, ou pelo menos já ficamos sabendo de alguém que cometeu um pecado terrível, digno de ser julgado e sentenciado pelos pecados que talvez sejam repugnantes, e que nós diríamos com certeza que tal pessoa deveria ser, no mínimo, excluída de nosso convívio. São nesses momentos, meus amados, que a nossa ira contra o pecado e o nosso senso de justiça são extremamente aguçados, assim como os de muitos que estavam presentes no texto que lemos em João 8. Ainda que a intenção dos escribas e dos fariseus fosse tentar pegar Jesus em alguma contradição, o fato é que eles estavam realmente dispostos a sentenciar aquela mulher por causa do seu pecado repugnante. O impressionante dessa história é a intervenção graciosa de Jesus na vida desta tão terrível pecadora. E com apenas poucas palavras, Cristo transformaria o destino daquela pecadora. As primeiras palavras que vimos aqui foram cruciais para os juízes e carrascos daquela pecadora. Jesus então diz: Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Primeiramente, eles tinham a consciência de que aquele julgamento fora feito de uma forma totalmente errada. E, em segundo lugar, tinham a consciência de que eram também pecadores. Cristo, então, aqui está ensinando que somente aquele que não tem pecado pode julgar para a morte os pecadores. E, neste ponto, todos eles estavam condenados, pois todos eram pecadores. Veja, a consciência dessa verdade fez com que, partindo dos mais velhos, os que certamente possuíam mais pecados, até os mais jovens, um a um, fossem se retirando. O ímpeto de exercer justiça, de condenar os pecados daquela mulher, foi diminuindo à medida que perceberam que também eram dignos de serem julgados e condenados pelos seus pecados. As palavras seguintes foram as que começaram a mudar o destino daquela pecadora. Cristo diz a ela: Mulher, onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E a resposta foi que não havia mais ninguém, e que nenhum deles havia a condenado. E o que vem a seguir, meus amados, é o mais importante dessa história toda. Cristo diz a ela: Nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Esta foi a frase que mudou o destino daquela pecadora. Eu não te condeno, eu te perdoo, volte para sua casa em paz. Essa frase mudou não apenas a vida daquela mulher, mas ainda hoje continua a mudar a vida de muitos pecadores. Cristo, meus amados irmãos, tinha o direito de condenar aquela mulher, mas não o fez. Por sua graça, a perdoou e a salvou. Assim também Ele continua a fazer hoje. Pelo seu poder, pelo poder da sua palavra, Ele continua a perdoar os mais indignos pecadores. Meus amados irmãos, nós devemos ter o cuidado para que o nosso alto senso de justiça não nos leve a sermos
como esses fariseus, que pensaram ser melhores do que aquela pecadora, pois todos nós somos terríveis pecadores, como qualquer outra pessoa. Nosso pecado diante de Deus são tão repugnantes como o de qualquer outra pessoa. E nós precisamos tanto da graça de Deus, tanto do perdão de Cristo, como qualquer outra pessoa. E nós temos que entender que foi a ação de Cristo que salvou aquela mulher pecadora. Assim também como é a ação graciosa de Cristo, que nos salva nossas almas da morte eterna. Esta é uma lição importante para nossas vidas. E ao compreendermos que Cristo morreu por nossos pecados e que nossos pecados são tão repugnantes como os de qualquer outra pessoa, nosso senso de justiça vai diminuindo e conseguimos compreender e perdoar ao próximo, assim como nós mesmos fomos perdoados de nossos repugnantes pecados e ainda somos. Vamos orar? Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso e Misericordioso, mais uma vez em Tua presença, mais uma manhã experimentando da Tua graça e do Teu perdão. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor, como assim alcançou aquela mulher pecadora, o Senhor também alcançou a vida de cada um de nós. Nós, ó Pai, vivíamos uma vida de pecado, de pecados repugnantes diante do Senhor, éramos verdadeiramente condenados à morte justamente, ó Deus. Mas a Tua graça nos alcançou e nos perdoou. O que nós pedimos ao Senhor nesta manhã é que nos ajude a entender e a compreender o Teu perdão sobre a nossa vida, para que também possamos, ó Pai, perdoar e ajudar aos outros que estão ao nosso redor a alcançar o perdão que há em Ti, Senhor. Que nós não venhamos a nos achar melhores, superiores do que os outros pecadores, mas que venhamos a entender e compreender que a mesma graça que nos alcançou e nos perdoou também pode alcançar aqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus Santo, nos ajude a levar este perdão, a levar esta mensagem de perdão aos pecadores que estão ao nosso redor, para que assim como fizeste conosco, possa o Senhor também fazer com aqueles que estão mergulhados em seus pecados. Em nome de Jesus. Amém. Meus amados, que o Senhor te abençoe ricamente. Deixe aí seu like, compartilhe, se inscreva no canal. E, se assim a graça de Deus nos permitir, até a próxima oportunidade.